Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Te eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorum, Te prophetarum laudabilis numerum. Te martyrum candidatus laudat exercitum, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestati, Venerandum tuum verum et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum, Tu rex gloriae Christe. Tu Patris sempiternus es Filium, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum. Tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regnat celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iurex crederis esse venturum, Ergo quesumus tuis famulis subveni, quos preciosos sanguine redemisti. eterna fac cum sanctis tuis in gloria numeraris. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tue. Et rege os et extole illos usque in aeternum. Per singulos dies benedicimus Te. Et laudamus nomen Tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia Tua, Domine, super
speravi, non confundar in eternum. Compêndio de Teologia, por Santo Tomás de Aquino, tradução de Dom Odilão Moura, da Ordem de São Bento, editora Calvário Editorial, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro, é uma belíssima edição. Ela contém notas de rodapé que não estão sendo lidas aqui. Então, para um estudo mais aprofundado, para uma compreensão melhor, enfim, também para auxiliar as editoras, como esta excelente editora e tantas outras excelentes que são escolhidas a dedo aqui para o canal, é bom que se compre os livros. E também, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal para apoiar este trabalho que aqui é feito. Caso você goste dele, é possível auxiliá-lo também financeiramente. Centavos farão diferença, seja via Pix, apoia seu vaquinha. Os links todos estão no descritivo. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Torne-se você também um membro. O canal agora conta com 3 membros neste momento em que gravo e agradeço-vos por fazerem parte deste canal. E também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez a Pamela, que comprou este excelente livro. Muito obrigada, Pamela, mais uma vez. E por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso é importante em questão de engajamento e, portanto, para a disseminação deste conteúdo, para a ampliação do meu trabalho, para que o canal cresça, para que o que é feito possa crescer também. Eu faço tudo isso sozinha. Eu peço para que, por favor, orem por mim, orem por este meu apostolado e orem por todos nós. Muito obrigada pela presença. Que Deus vos guie e vos guarde agora e sempre. Amém. Damos seguimento à primeira parte sobre a fé, primeiro tratado sobre a unidade e a trindade de Deus, capítulo 3, os efeitos da ação divina, 105º parágrafo, do prêmio e do castigo dos homens pelas suas obras. 1. Deve-se considerar que, se há um determinado caminho para se chegar a um fim, não o alcançarão os que vão pelo caminho oposto, ou os que saírem do reto caminho. O doente não pode ser curado a não ser acidentalmente, se usar de medicamentos contrários proibidos pelo médico. Há o caminho determinado pelo qual se chega à felicidade, isto é, à virtude. Nenhuma coisa consegue o seu fim se não agindo bem naquilo que lhe é próprio. Nem a planta frutifica se não se respeitar nela o processo natural de ação, nem o corredor recebe o prêmio da vitória, nem o soldado a palma da glória, se não respeitando ambos a natureza das próprias atividades. Para o homem, agir bem na atividade que lhe é própria é agir conforme a virtude, pois é a virtude de cada coisa que faz bom o que a possui e torna também a sua ação boa, como se lê em Aristóteles. Sendo o último fim do homem a vida eterna, da qual se falou acima, nem todos a ela chegam, mas só aqueles que agem virtuosamente. 2. Além disso, como escrevemos antes, não só as coisas da natureza estão subordinadas à providência divina, mas também as coisas humanas, e não apenas de maneira geral, mas particularmente. Pertence a quem compete o cuidado dos atos singulares dos homens retribuir com o prêmio a virtude e com a pena ao pecado, porque a pena é remédio proporcional à culpa, como se viu acima. Mas a felicidade é o prêmio da virtude, que é concedido ao homem pela bondade divina. Pertence, portanto, a Deus retribuir aos que agem contra a virtude, não a felicidade, mas com a extrema miséria. 106º parágrafo. O prêmio e o castigo dos homens após esta vida. 1. Deve-se considerar que, de causas contrárias, os efeitos são também contrários. Ora, a ação conforme a virtude é contrária à ação conforme a malícia. Deve, portanto, a miséria a qual se chega pela má ação ser contrária à felicidade, que é merecida pela ação virtuosa, pois as coisas contrárias pertencem ao mesmo gênero.
Como com efeito a felicidade última que se alcança pela ação virtuosa não consiste em um bem desta vida, mas é obtida após esta vida, como se pode concluir do que já foi dito, é consequente que a miséria final, a qual nos leva à malícia, seja também um mal obtido após esta vida. 2. Além disto, todos os bens ou males desta vida ordenam-se para alguma coisa. Os bens externos e os bens corporais são instrumentos para se conseguir a virtude. Esta, por sua vez, é o caminho reto para se alcançar a beatitude, para os que usam desses mencionados bens. Mas para os que deles usaram mal, são instrumentos da malícia, pela qual se atinge a miséria. Semelhantemente, dos males opostos àqueles bens, como sejam as doenças, a pobreza, etc., alguns são usados como meio para progresso na virtude, outros para o aumento da maldade, conforme as maneiras diversas por que são usados. Ora, o que é ordenado para outra coisa não é ainda o fim último, porque não é o último prêmio, nem a última pena. Por conseguinte, a última felicidade e a última miséria não consistem nos bens ou nos males desta vida. 107º parágrafo. Em que consiste a miséria do homem quanto à pena de dano? 1. Porque a miséria para a qual leva a malícia é contrariada pela felicidade, para a qual leva a virtude, convém que aquilo que pertence à miséria seja considerado como oposto àquilo que conduz à felicidade, conforme acima dissemos. Dissemos outro sim que a última felicidade do homem quanto à inteligência consiste na plena visão de Deus. Quanto ao afeto, porém, consiste em estar a virtude do homem firmada imovelmente na bondade primeira. A extrema miséria do homem consiste em estar a inteligência totalmente privada da luz divina, e em estar o afeto obstinadamente desviado da bondade divina. Nisso consiste a principal miséria dos condenados, e se chama pena de dano. Deve-se, contudo, considerar que o mal não pode excluir absolutamente o bem, já que todo mal fundamenta-se em algum bem. Portanto, a miséria, mesmo se opondo à felicidade imune de todo mal, deve, não obstante, fundamentar-se no bem da natureza. 2. O bem de uma natureza inteligente consiste em que a inteligência conheça a verdade e em que a vontade tenda para o bem. Ora, toda a verdade e todo o bem derivam do primeiro sumo bem, que é Deus. Por conseguinte, convém que a inteligência do homem, posto naquela extrema miséria, tenha algum conhecimento de Deus e algum amor de Deus, isto é, enquanto Deus é o princípio das perfeições naturais, amor que é natural, não dirigido para Deus em si mesmo, nem para Deus enquanto é princípio das virtudes ou da graça, ou de quaisquer outros bens pelos quais o homem é por ele aperfeiçoado para a virtude ou para a glória. 3. Os homens situados em tal miséria não serão privados do livre-arbítrio, mesmo tendo a vontade firmada no mal, nem o serão também os bem-aventurados, mesmo tendo a vontade firmada no bem. Propriamente, o livre-arbítrio refere-se à eleição. Pertence àquelas coisas que se dirigem para o fim. O último fim, com efeito, é naturalmente apetecido por cada um, donde todos os homens, sendo como são criaturas inteligentes, desejarem naturalmente a felicidade como o fim último. E isso de modo tão imutável que nenhum dos homens quer tornar-se miserável. Veja-se que isso não repugna a liberdade de arbítrio, porque ela se refere só àquilo que é para o fim. 4. Que certo homem ponha sua felicidade neste bem particular, outro homem naquele, isso não lhes convém enquanto homens. Pois nesta estimação e apetência os homens são diferentes. Mas convém a cada um enquanto individualmente qualificado. Digo individualmente qualificado, referindo-me a alguma paixão ou a algum hábito. Assim é que, se o indivíduo se modificar, outro bem parecer-lhe-á como ótimo, o que se evidencia ainda mais naquele que deseja algo como ótimo, impulsionado por alguma paixão. Cessada a primeira paixão de ira, de concupiscência, não mais julgam aquilo que antes desejavam como bem. Mas os hábitos são mais estáveis,
e por isso os indivíduos mais firmemente perseveram no bem conquistado por hábito. Enquanto, porém, o hábito possa mudar, o apetite e a estima do homem para o último fim é também mutável. Isso, com efeito, convém aos homens nesta vida, enquanto estão em estado de mutabilidade. A alma, após esta vida, é imutável com relação à alteração, porque a transformação de alteração é-lhe acidental e relaciona-se com alguma transformação corpórea. Quando o corpo for reassumido, não haverá uma mudança de corpo, mas é o contrário que se dá. Agora, a alma é infundida em um corpo originado do sêmen, e por isso segue-se naturalmente as mudanças no corpo. Mas quando o corpo for unido à alma pré-existente, totalmente seguir-lhe-á as condições. 5. A alma, por conseguinte, encontrará no estado de morte qualquer fim que tenha para si pré-estabelecido como o fim último, e nele permanecerá perpetuamente apetecendo-o como o fim último, quer seja ele o bem, quer o mal, conforme se lê no Eclesiastes. Se tombar o madeiro para o austro ou para o aquilão, onde quer que tenha caído, aí permanecerá. Por conseguinte, os que após esta vida forem encontrados bons, terão para sempre a vontade firmada no bem. Os que, porém, forem encontrados maus, permanecerão perpetuamente obstinados no mal. 108º parágrafo. Os pecados mortais não serão perdoados após esta vida. Sê-lo-ão, porém, os veniais. 1. Pode-se inferir do que se disse que os pecados mortais não serão perdoados após esta vida, mas que os pecados veniais sê-lo-ão. Os pecados mortais, com efeito, realizam-se pela aversão ao fim último, no qual o homem, após a morte, imovelmente firma-se, como dito acima. Os pecados veniais, porém, não se referem ao fim último, mas às coisas que levam ao fim último. 2. A vontade dos maus, após a morte, firma-se obstinadamente no mal, e eles sempre apetecerão como ótimo o que antes desejaram. Portanto, não se afligem porque pecaram. Ninguém de fato aflige-se, porque alcançou aquilo que desejava como ótimo. Mas deve ficar esclarecido que os condenados à última miséria não poderão conseguir após a morte o que desejaram como ótimo. Nesse estado não será dado ao luxurioso a faculdade dos prazeres sensuais, nem aos irados ou invejosos a faculdade de ofender ou prejudicar alguém, e assim será com cada vício. 3. Conhecerão, porém, aqueles que viveram virtuosamente, que conseguiram o que desejaram como ótimo. Os maus afligir-se-ão devido aos pecados cometidos, não porque os pecados os aborreçam, mas porque, se lhes fosse dada a oportunidade, ainda os cometeriam e os prefeririam a Deus. Afligir-se-ão porque não poderão possuir aquilo que escolheram e porque poderiam ter aquilo que rejeitaram. Assim, as suas vontades permanecerão perpetuamente obstinadas no mal e ainda afligir-se-ão muitíssimo pela culpa adquirida e pela glória perdida. Chama-se esse sofrimento remorso de consciência, e na Escritura ele é chamado de verme, como se lê em Isaías. Os vermes não morrerão para eles. 109º parágrafo. Os corpos dos condenados serão passíveis e sem dotes, mas íntegros. Como nos santos a beatitude da alma estender-se-á, de certo modo, pelo corpo, conforme nos referimos acima, assim também a miséria da alma refletir-se-á no corpo. Como o bem natural não será retirado da alma, não o será outro sim o do corpo. Os corpos dos condenados ficarão íntegros na sua natureza, sem, contudo, possuírem as condições pertencentes à glória dos beatificados. Esses corpos, portanto, não serão sutis, nem impassíveis, mas unir-se-ão muito mais à sua natureza pesada e passível, que lhe será ainda agravada. Não serão ágeis, mas somente empurrados pela alma. Não serão claros, mas obscuros, para que as trevas da alma mostrem-se nos corpos, conforme se lê em Isaías. Os seus rostos serão de faces queimadas. 110º parágrafo. Os corpos dos condenados serão passíveis, mas incorruptíveis.
Deve-se saber que, apesar de os corpos dos condenados serem passíveis, contudo não se corromperão, bem que isso pareça ser contrário ao que agora experimentamos, pois a paixão, quanto mais veemente, tanto mais é prejudicada a substância. Haverá, então, 2 motivos para justificarem por que a paixão, apesar de perpetuamente continuada, não prejudicará os corpos. 1. O primeiro é este. Tendo cessado o movimento do céu, como já foi dito acima, necessariamente cessará toda mudança na natureza. Nada poderá, por conseguinte, ser mudado por alteração da natureza, mas haverá somente alteração da alma. Quando me refiro à alteração da natureza, refiro-me a algo que de quente torne-se frio, ou que, de qualquer maneira, varie na natureza das qualidades. Quando me refiro à alteração da alma, refiro-me a algo que receba uma qualidade, não conforme a natureza da qualidade, mas conforme a natureza de ser espiritual, como a pupila que não recebe a forma da cor para que fique colorida, mas para que sinta a cor. Assim também os corpos dos condenados sofrerão pela ação do fogo, ou de qualquer outro elemento corpóreo, não para que sejam alterados pela natureza ou qualidade do fogo, mas para que sintam a superioridade dele. Será isso aflitivo, enquanto essa superioridade contraria a harmonia reinante nos sentidos, e pela qual eles deveriam deleitar-se. Isso, porém, não fará o corpo ser corruptível, porque a recepção espiritual das formas não modifica a natureza dos corpos, a não ser acidentalmente. 2. A segunda razão diz respeito à alma, a cuja perpetuidade o corpo, por virtude divina, será associado. Eis porque a alma do condenado, sendo forma nascida para aquele corpo, dar-lhe-á o ser perpétuo. Não lhe dará, contudo, a impassibilidade, devido ser ele imperfeito. Desse modo, aqueles corpos sofrerão para sempre, sem se corromperem, porém. 111º parágrafo. A pena dos condenados existirá já antes da ressurreição. Se é evidente, pelo que se acabou de dizer, que tanto a felicidade quanto a miséria futuras realizam-se principalmente na alma, secundariamente, porém, e por certa derivação, no corpo, a felicidade ou a miséria da alma não dependem da felicidade ou da miséria do corpo, mas mais dela mesma. Como após a morte e antes da ressurreição dos corpos, umas almas apresentam-se com a merecida bem-aventurança, outras com a merecida miséria, isso evidencia que, já antes da reassunção dos corpos, algumas almas gozarão da felicidade, conforme atesta a 2ª carta aos Coríntios. Todos nós sabemos que, quando for destruída essa tenda em que vivemos na terra, teremos no céu uma casa feita por Deus, uma habitação eterna, não feita por mãos humanas. E, cheios de confiança, desejamos sair deste corpo para habitar com o Senhor. Outras almas, porém, viverão na miséria, conforme se lê no Evangelho de São Lucas. O rico morreu e foi sepultado, achando-se em tormentos no inferno. 112º parágrafo. A pena dos condenados consiste em males espirituais e corporais. Deve-se, contudo, considerar que a felicidade das almas santas, consistirá somente no gozo dos bens espirituais, ao passo que, antes da ressurreição, a pena das almas condenadas não será somente de males espirituais, como alguns ventilaram essa opinião, mas elas suportarão também penas corporais. A razão dessa diferença está em que as almas dos santos, enquanto nesta vida foram unidas aos corpos, seguiram a sua ordenação. Não se submeteram às coisas corpóreas, mas somente a Deus, em cuja fruição consiste toda a felicidade delas, não no gozo das coisas corpóreas. As almas dos maus, porém, não tendo seguido a ordem da natureza, pelo afeto submeteram-se às coisas corpóreas, desprezando as divinas e espirituais. Consequentemente, devem ser punidas, não só pela privação dos bens espirituais, mas inclusive por aquilo que as submeteram às coisas corpóreas. 2. Por essa razão, se nas Escrituras Sagradas for encontrada alguma promessa feita às almas santas de retribuição de bens corporais, isso deve ser interpretado misticamente, porque é costume nas Escrituras serem as coisas espirituais designadas pela semelhança de coisas corporais.
Por isso também os textos das Sagradas Escrituras, que pronunciam as penas corporais para almas dos condenados, isto é, que elas serão atormentadas pelo fogo do inferno, devem ser interpretadas literalmente. 113º parágrafo. Pode a alma sofrer a ação do fogo corpóreo? 1. Para que não se pense ser absurdo sofrer a alma separada do corpo, ação do fogo corpóreo, deve-se considerar que não é contra a natureza da substância espiritual ser retida pelo corpo. Isso realiza-se pela própria natureza, como se pode verificar na união que há entre a alma e o corpo, e nas mágicas, nas quais o espírito fica retido por imagens, por anéis ou coisas semelhantes. Entretanto, isso pode ser também feito por virtude divina, de modo que as substâncias espirituais, sem embargo de por natureza estarem elevadas acima de todos os corpos, sejam retidas por determinados corpos, ou seja, pelo fogo do inferno, não como se a ele estivesse unida, mas, de certo modo, a ele se submetendo. Esse fato, ao ser verificado pela substância espiritual, é-lhe aflitivo, isto é, ver-se ela submetida a uma criatura inferior. Esse conhecimento que é aflitivo à substância espiritual confirma o que se diz. A alma, ao ver-se queimada, queima-se. Não deixa também de ser razoável dizer-se que aquele fogo é espiritual, porque o que a aflige é o fogo, conhecido como retendo-a. 2. Que tal fogo seja corpóreo comprova-se pela afirmação de São Gregório, que disse sofrer a alma a ação do fogo, não só enquanto o vê, mas também enquanto o experimenta. E porque aquele fogo, não por sua natureza, mas por virtude divina, tem capacidade de reter uma substância espiritual, muitos convenientemente afirmaram que ele age sobre a alma como instrumento da justiça divina vindicativa, não agindo sobre a substância espiritual como age sobre os outros corpos, aquecendo, secando ou dissolvendo, mas prendendo, como foi dito. 3. Porque a causa próxima da aflição da substância espiritual é ter conhecimento de que o fogo a retém devido a uma penalidade, pode-se facilmente compreender que, mesmo se ela fosse desligada da retenção ao fogo apenas por uma hora, não deixaria de sentir a aflição contínua, como também um condenado à prisão perpétua, que só por uma hora fosse libertado das correntes, não deixaria de senti-la. 114º parágrafo. Após a morte, haverá também penas purgatórias não eternas, para que se completem as penitências de pecados mortais, não determinadas nesta vida. Bem que algumas almas, imediatamente após a separação do corpo, consigam a beatitude eterna, como foi dito, alguma há que só a consiga após certo tempo. Acontece que alguns não completaram nesta vida a penitência exigida pelos pecados cometidos, dos quais, contudo, se arrependeram. Como a justiça divina exige que as culpas sejam punidas, deve-se afirmar que, após esta vida, as almas devem cumprir a pena que neste mundo não cumpriram. Não, porém, chegando ao estado de extrema miséria dos condenados, pois pela penitência reintegraram-se no estado de caridade, no qual aderiram a Deus como seu fim último e pelo qual mereceram a vida eterna. Resta, pois, afirmar que, após esta vida, há algumas penas purgatórias pelas quais são completadas as penitências que aqui não o foram. 115º parágrafo. Há penas purgatoriais também para as faltas veniais. Acontece também que alguns deixam esta vida sem pecado mortal, mas com pecado venial, o qual não os afastou do fim último, bem que tenham pecado, devido à adesão indevida às coisas que levam ao fim último. Esses pecados são purgados nos homens perfeitos pelo fervor da caridade. Mas os que não são perfeitos devem purgá-los por alguma pena, porque não conseguem a vida eterna, senão quem esteja imune de todo pecado e de todo defeito. É, portanto, necessário que existam penas purgatórias após esta vida. São elas purgatórias devido à condição daqueles que a sofrem, pois havendo neles caridade, pela qual tem a própria vontade conformada com a vontade divina, em virtude dessa mesma caridade, as penas que sofrem lhes são purgatórias. Por esse motivo, naqueles como nos condenados, nos quais não há caridade, as penas não purgam,
permanecendo neles para sempre a imperfeição proveniente do pecado, nos quais também a pena dura para sempre. 116º parágrafo. Se a pena eterna devida a uma culpa temporal contraria a justiça divina. 1. Não contradiz a justiça divina sofrer alguém a pena perpétua, porque nem as leis humanas exigem que as penas sejam medidas pelo tempo para serem adequadas à culpa. Ora, para os pecados de adultério e de homicídio cometidos que são em breve tempo, a lei humana impõe às vezes o exílio perpétuo, ou até mesmo a morte, pela qual para sempre o criminoso é afastado da sociedade. Se o exílio não é perpétuo, isso é por acidente, porque a vida humana não é perpétua, mas parece que a intenção do juiz é punir o criminoso perpetuamente. Por isso também não é injusto se, para um pecado feito momentaneamente no tempo, Deus impuser uma pena eterna. 2. Deve-se também considerar que ao pecador é infligida a pena eterna, mas somente àquele que não se arrepende do pecado, e assim nele o pecado perdura até a morte. E porque na sua intenção peca para sempre, é razoável que Deus o puna eternamente. 3. Além disso, cada pecado cometido contra Deus tem um certo grau infinito, se considerarmos que ele é cometido contra Deus. É certo que, quanto mais importante é a pessoa contra quem se peca, tanto mais grave é o pecado. Considera-se de maior gravidade dar um tapa num militar que num camponês, e de muito maior gravidade se for dada num príncipe ou no rei. Ora, sendo Deus de grandeza infinita, a ofensa contra ele cometida é de certo modo infinita. Logo, a pena devida a essa ofensa deve ser também de certo modo infinita. Essa pena, porém, não pode ser infinita de modo intensivo, porque nada de criado é infinito em intensidade. Resta, por conseguinte, que ao pecado mortal é devida uma pena de duração infinita. 4. Ademais, ao que pode ser corrigido, a pena temporal lhe é imposta para a correção ou purificação. Se, portanto, alguém não mais pode ser corrigido do pecado, porque a sua vontade está obstinadamente firme no pecado, como acontece com os condenados acima descritos, a sua pena não pode também ter fim. Em 117º parágrafo, o que foi dito anteriormente convém tanto às almas quanto às outras criaturas espirituais. 1. Porque o homem, sendo de natureza inteligente, assemelha-se aos anjos, nos quais também, como nos homens, pode haver pecado, como foi dito acima. O que foi dito também a respeito da glória ou das penas deve ser aplicado à glória dos anjos bons e às penas dos anjos maus. Há somente uma única diferença entre os homens e os anjos com relação à confirmação da vontade no bem e à obstinação dela no mal. É que isso se dá nas almas humanas quando se separam dos corpos, como acima foi dito. Nos anjos, porém, quando no primeiro instante estabeleceram Deus deliberadamente como próprio fim, ou algo criado, desde então tornaram-se felizes ou miseráveis. Nas almas, com efeito, a mutabilidade pode vir não só da liberdade da vontade, mas também da mutabilidade do corpo. No anjo, porém, só da liberdade de arbítrio. Por isso, os anjos, na primeira eleição, já conseguem a imutabilidade, mas as almas só quando forem despojadas do corpo. 2. Para se confessar a remuneração dos bons, recita-se no símbolo da fé católica: creio na vida eterna. Essa vida não deve ser concebida como eterna somente por causa da duração, mas muito mais devido à fruição. Como, porém, devido a essa verdade, muitas outras devem ser cridas, para que tudo referente às penas dos condenados e ao estado final por elas sejam compreendidas, acrescentou-se no símbolo dos padres: na vida do século futuro. A expressão século futuro abrange todas essas verdades.